A frase ecoa através dos séculos, sussurrada em credos e declarada em sermões. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Muitos de nós aprendemos a recitar estas palavras, mas poucos paramos para meditar na profundidade aterrorizante de uma delas. Desceu ao inferno. O que isso realmente significa? Por um instante, imagine a cena. O corpo do Salvador, frio e sem vida, sendo depositado em um túmulo emprestado. O céu que antes se rasgou com a voz do Pai, agora está em silêncio. A esperança dos discípulos esmagada. E neste intervalo de silêncio e trevas, entre a cruz e o jardim da ressurreição, a alma de Cristo teria sido lançada no lugar de condenação eterna. O Cordeiro de Deus, puro e sem mancha, teria sido enviado para o lago de fogo, o lugar de tormento preparado para o diabo e seus anjos. Essa imagem perturba a alma de muitos cristãos sinceros. Ela gera confusão e até mesmo medo. Mas hoje, pela luz da palavra de Deus, vamos desvendar este mistério, pois a verdade que se esconde por trás dessa frase não é uma verdade de derrota, mas o início da maior demonstração de poder e vitória que o universo já testemunhou. Para entender para onde Cristo foi, precisamos primeiro limpar nossa mente das imagens modernas de chamas e tormento que a palavra inferno evoca e perguntar o que a Bíblia realmente chamava de inferno nos tempos de Jesus. A resposta se encontra em duas palavras antigas, uma do hebraico e outra do grego. No Antigo Testamento, quando os patriarcas e profetas falavam sobre o destino da alma após a morte, eles usavam a palavra Sheol. O Sheol não era primariamente um lugar de punição, mas simplesmente o lugar dos mortos. Era o destino comum de justos e injustos. Veja o que o patriarca Jacó diz em Gênesis capítulo 37, versículo 35, ao pensar que seu filho José estava morto. Com certeza descerei ao Sheol para chorar por meu filho. Jacó, um homem de Deus, não esperava ir para um lugar de tormento, mas para o reino silencioso das sombras, o destino de toda a humanidade. O próprio Davi, em um salmo profético sobre o Messias, clamou no Salmo 16, versículo 10, pois não abandonarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quando chegamos ao Novo Testamento, a palavra grega usada como equivalente de Sheol é Hades, e é o próprio Senhor Jesus quem nos dá a visão mais clara sobre a natureza deste lugar. Em Lucas, capítulo 16, Jesus narra a história do homem rico e de Lázaro. Ambos morrem. Lázaro, o justo, é levado pelos anjos para um lugar de consolo e paz, chamado o seio de Abraão. O homem rico, por sua vez, vai para um lugar de tormento e angústia. O ponto crucial está aqui. Embora separados por um grande abismo, ambos os lugares faziam parte da mesma região geral, o Hades, o lugar dos mortos. Havia uma divisão clara, um lado para o descanso dos justos que morreram na fé, aguardando a redenção do Messias, e outro lado para o sofrimento daqueles que rejeitaram a Deus. Portanto, quando as Escrituras e o credo dos apóstolos afirmam que Jesus desceu ao inferno, a referência não é ao Gena, o lago de fogo da condenação final. A referência é a esta morada dos mortos, ao Sheol, ao Hades. O Espírito de Cristo, em sua morte humana, foi para onde todas as almas iam. Ele trilhou o caminho da morte em sua totalidade, identificando-se conosco em cada etapa. Mas aqui está a chave de tudo, a verdade que muda a nossa perspectiva. Ele não desceu como uma alma perdida. Ele não foi como um prisioneiro derrotado. Ele entrou naquele reino como um rei, um conquistador, com um propósito divino a ser cumprido. Agora que sabemos onde ele foi, a pergunta mais importante ecoa em nossas mentes. Por quê?
Por que o Filho de Deus precisava entrar no domínio da morte? O que ele foi fazer lá? A resposta não é sobre sofrimento, mas sobre soberania. Não é sobre punição, mas sobre proclamação. Foi o início de uma missão de resgate divina. Um ato de guerra contra o próprio império das trevas. Agora que a névoa da confusão se dissipou e entendemos que o destino de Cristo, naqueles 3 dias, não foi o lago de fogo, mas o Hades, a morada dos mortos, a verdadeira questão se levanta. Por quê? Por que o Rei da Glória, o autor da vida, precisou voluntariamente entrar no domínio da morte? A resposta é retumbante e gloriosa. Não foi um acaso. Não foi uma consequência inevitável. Foi um ato deliberado de guerra espiritual, uma missão de resgate profetizada séculos antes e absolutamente essencial para a plenitude da nossa salvação. Jesus não foi arrastado para as profundezas, ele marchou até elas. Para compreender a magnitude desta missão, precisamos ir até as palavras do apóstolo Paulo. Em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 8 e 9, ele nos dá uma chave de ouro. Ele diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que também havia descido às partes mais baixas da terra? Vamos analisar esta declaração poderosa. Levou cativo o cativeiro. Esta é uma linguagem militar, a imagem de um general vitorioso retornando da batalha, não apenas com os despojos de guerra, mas liderando uma procissão triunfal de prisioneiros que ele libertou do inimigo. E quem eram esses cativos que Cristo libertou? Eram os santos do Antigo Testamento. Eram Abraão, Isaque e Jacó. Era Moisés, o legislador. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Isaías, o profeta que previu sua vinda. Eram todos os justos que morreram na fé, crendo na promessa de um Redentor que ainda estava por vir. Suas almas aguardavam em descanso no seio de Abraão, no lado consolador do Hades, mas ainda não podiam entrar na plenitude da glória celestial. Por quê? Porque o preço final pelo pecado ainda não havia sido pago. A dívida ainda estava registrada. O sangue de touros e bodes podia cobrir o pecado temporariamente, mas não podia removê-lo. Eles viviam pela fé em uma promessa futura, e naqueles 3 dias o futuro chegou ao passado. Cristo, com o poder do seu próprio sangue derramado na cruz, o pagamento perfeito e final, desceu até eles. Ele desceu para anunciar pessoalmente: está consumado. Ele desceu para abrir as portas do paraíso que estavam fechadas desde a queda no Éden. Ele era o bom pastor indo buscar suas ovelhas que esperavam pacientemente no aprisco da morte. Esta era a primeira parte da sua missão, a libertação dos justos, uma promessa feita a Adão e Eva, sussurrada aos patriarcas e cantada pelos profetas, finalmente cumprida. Mas havia um segundo motivo, igualmente poderoso. A descida de Cristo foi também uma declaração de soberania absoluta sobre toda a criação. Satanás, através do pecado, havia recebido o domínio sobre a morte. A morte era o seu território, o seu troféu mais valioso, a arma com que ele aterrorizava a humanidade. Ao entrar voluntariamente no coração do território inimigo, Jesus não estava se submetendo ao seu poder. Ele estava o desafiando. Ele estava declarando que não há lugar no universo, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, onde ele não seja Senhor. Como Paulo escreve em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, na cruz, Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sua descida ao Hades foi a marcha triunfal dessa vitória. Imagine a cena. O Rei da Glória, com a autoridade de sua vitória na cruz, caminhando pelos corredores invisíveis da morte, não para ser julgado, mas para ser o juiz.
não para ser acorrentado, mas para quebrar todas as correntes. Ele foi para provar que a sua luz brilha mais forte na mais densa escuridão, e que nem mesmo os portões do inferno podem prevalecer contra a sua igreja e contra ele. Ele desceu para libertar os santos. Ele desceu para declarar sua soberania total. Mas a Bíblia nos indica que ele fez algo ainda mais específico e misterioso. Ele entregou uma mensagem, uma proclamação a um grupo particular de espíritos em prisão. Quem eram esses espíritos? E que mensagem foi essa que ecoou nas profundezas, um decreto que selou para sempre o destino de anjos caídos? A resposta está em uma das passagens mais profundas e enigmáticas de toda a Escritura. E é para lá que vamos agora. Adentramos agora no mistério mais profundo da jornada de Cristo pelas regiões inferiores. Já estabelecemos que ele desceu para libertar os justos e para declarar sua soberania. Mas a palavra de Deus nos revela um propósito ainda mais específico, um ato solene de proclamação. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 18 a 20, nos abre uma janela para este momento. Ele escreve: pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Esta passagem tem intrigado teólogos por milênios, mas quando a olhamos dentro do contexto de Cristo como o conquistador vitorioso, ela se ilumina. Primeiro, quem são estes espíritos em prisão? A Bíblia é clara. Não são almas humanas. Pedro os conecta diretamente aos dias de Noé, um tempo de corrupção tão profunda que Deus precisou reiniciar o mundo com um dilúvio. O livro de Gênesis, capítulo 6, e outros textos, como o livro de Judas, nos falam de um grupo de anjos caídos que cometeram uma transgressão terrível, abandonaram sua habitação celestial e se envolveram com a humanidade de uma forma profana. Esses não eram demônios comuns. A transgressão deles foi tão grave que Deus não permitiu que vagassem pela terra. Ele os aprisionou em cadeias de escuridão em um abismo profundo do Hades chamado Tártaro, aguardando o juízo final. E foi a estes seres, a esta elite caída e aprisionada do reino das trevas, que Cristo foi entregar uma mensagem. É fundamental entender a palavra que Pedro usa. A palavra grega para pregou aqui não é euangelizo, que significa pregar o evangelho da salvação. A oferta de redenção não era para eles. A palavra usada é querisso, que significa fazer uma proclamação, anunciar um decreto, como um arauto de um rei vitorioso que entra na cidade conquistada para declarar os termos da rendição. Consegue visualizar a cena? A luz do mundo, o Verbo feito carne, aquele por quem todas as coisas foram criadas, descendo às profundezas mais escuras da morada dos mortos. Ele não foi para debater. Ele não foi para oferecer misericórdia. Ele foi para proclamar a sua vitória esmagadora e o juízo irrevogável deles. Imagine o eco de sua voz naquele abismo de desespero. Para aqueles seres que talvez tenham se alegrado com a escuridão que cobriu a terra durante a crucificação, que talvez tenham zombado ao ver o corpo sem vida do Messias, a mensagem era clara. O golpe que eles pensaram ter dado no Calvário não foi um golpe de vitória para as trevas, mas o exato instrumento de sua derrota eterna. O sangue que eles viram ser derramado não era um símbolo de fraqueza, mas o preço que redimiu a humanidade e selou o destino deles para sempre. A proclamação de Cristo no Tártaro foi uma declaração de que o plano de Satanás, iniciado no Éden e que atingiu seu ápice de corrupção nos dias de Noé, havia fracassado total e absolutamente. O sacrifício na cruz não era uma tragédia, mas o cheque-mate de Deus na guerra espiritual.
Ele estava anunciando aos poderes das trevas, em seu próprio território, que o resgate da humanidade estava garantido e que o juízo deles era certo. Este ato não foi apenas para os anjos caídos, foi para todo o universo. Foi uma demonstração pública para todas as hostes celestiais de que o Cordeiro de Deus era também o Leão de Judá. Que sua humildade em se tornar homem e morrer uma morte vergonhosa era, na verdade, a maior exibição de poder que já existiu. Cristo libertou os justos, proclamou o juízo aos anjos caídos e agora, com a missão nas profundezas quase completa, restava um ato final: o golpe de misericórdia. O momento em que ele não apenas declararia vitória, mas tomaria para si os próprios símbolos do poder do inimigo. A missão estava quase completa. Os santos do Antigo Testamento, que aguardavam no seio de Abraão, ouviram a voz do seu Redentor. A promessa que os sustentou por séculos estava sendo cumprida diante de seus olhos espirituais. Nas profundezas do abismo, a proclamação do juízo havia sido decretada aos anjos rebeldes, um selo eterno em sua derrota. Mas para que a vitória de Cristo fosse total, um último ato de autoridade precisava ser executado. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, Satanás havia usurpado um poder terrível. O livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, nos diz que ele tinha o império da morte. A morte era a sua grande arma, a fonte do medo com a qual ele mantinha a humanidade inteira sob escravidão. Ele se postava como o grande carcereiro do Hades, trancando seus portões e se deleitando com a certeza de que nenhuma alma que ali entrava poderia sair por sua própria força. As chaves daquele reino sombrio estavam em suas mãos, mas a cruz mudou tudo. No Calvário, o poder por trás da morte foi quebrado, e na sua descida ao Hades, Cristo foi executar a sentença e tomar posse do que era seu por direito de conquista. Não imagine uma batalha de espadas, mas um confronto de soberania. De um lado, o usurpador, o acusador, o príncipe das trevas, cujo poder é inteiramente baseado na mentira e no pecado. Do outro, o Rei da Glória, o leão da tribo de Judá, cuja autoridade é inerente a quem ele é. O cordeiro que foi morto agora se revelava como o conquistador. Ele não precisou lutar pelas chaves, ele simplesmente as tomou. A autoridade não foi conquistada no Hades, a autoridade foi conquistada na cruz. A descida ao Hades foi a aplicação dessa autoridade, a marcha do novo rei tomando posse do território inimigo. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão do Cristo glorificado. E veja as primeiras palavras que o Senhor lhe diz. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Ouça bem esta declaração. Eu tenho as chaves. No tempo presente, a transferência de poder foi definitiva. O carcereiro foi despojado de suas chaves. O reino da morte agora tem um novo e eterno mestre. Satanás não pode mais trancar a porta da morte para um filho de Deus. Pelo contrário, é Cristo quem agora a destranca para nos conduzir à vida eterna. Com as chaves em suas mãos, Cristo se vira para o seio de Abraão e abre os portões. E então, o evento mais glorioso acontece. Ele lidera a procissão triunfal. É o cumprimento exato da profecia. Ele levou cativo o cativeiro. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Isaías, todos os justos que esperavam com fé, agora o seguem em sua ascensão, saindo do reino das sombras para entrar na luz perpétua do paraíso de Deus. A longa espera havia terminado. Este momento, amado irmão, amada irmã, é o ponto de virada da história humana e cósmica. O significado é tão profundo que estremece os alicerces da nossa existência. Primeiro, significa que a morte foi derrotada. O último inimigo, como Paulo o chama, foi desarmado.
Seu aguilhão, o pecado, foi removido pela cruz. Seu poder, a condenação, foi anulado. Para aquele que crê em Jesus, a morte não é mais um abismo de terror, mas apenas um véu, uma passagem sombria que nos leva instantaneamente para a presença gloriosa do Rei que detém as chaves. Segundo, significa que nosso inimigo foi humilhado e despojado de sua maior arma. Ele ainda pode rugir como um leão, tentando nos amedrontar, mas ele foi desarmado. Ele não tem mais autoridade sobre o destino eterno de um filho de Deus. E, finalmente, a posse dessas chaves por Cristo é a nossa garantia eterna. Porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele tem as chaves, ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Ele tem o poder de nos guardar nesta vida e a autoridade para nos receber na próxima. Jesus agora tem as chaves. Ele derrotou a morte. Ele libertou os cativos. Mas o que tudo isso, o que essa vitória épica conquistada nas profundezas da terra há mais de 2000 anos significa para você hoje, em meio às suas lutas, aos seus medos e às suas incertezas? Como o poder que esmagou os portões do inferno pode transformar a sua vida agora? Nós viajamos juntos às profundezas da terra e testemunhamos a vitória mais espetacular da história. Vimos um rei marchar pelo Vale da Morte, não como vítima, mas como vitorioso. Vimos cativos sendo libertos, anjos caídos recebendo sua sentença e as chaves do império das trevas sendo tomadas pelo leão da tribo de Judá. Mas talvez neste momento você esteja se perguntando: o que essa história antiga, grandiosa e cósmica tem a ver comigo? Com as minhas lutas? Com a minha dor? A resposta, meu amado irmão, minha amada irmã, é tudo. Essa não é apenas a história da vitória de Cristo. Essa é a certidão da sua vitória. O poder que esvaziou o seio de Abraão e o transportou para o paraíso é o mesmo poder que está disponível para esvaziar o seu coração de todo medo hoje. O Jesus que tomou as chaves da morte e do Hades é o mesmo Jesus que vê a sua preocupação com o aluguel no fim do mês. É o mesmo Salvador que conhece o diagnóstico médico que tem tirado o seu sono. É o mesmo Senhor que vê a sua luta para perdoar alguém que te feriu profundamente. Se Ele derrotou o inimigo final, a própria morte, você realmente acredita que o seu problema é grande demais para Ele? A vitória dele nas profundezas garante a provisão dele na sua superfície. O poder que quebrou os portões do Hades é o mesmo poder que pode quebrar as correntes do vício que te prendem há anos. A culpa por aquele erro do passado que ainda te assombra, a vergonha que te faz sentir indigno do amor de Deus. Cristo desceu à escuridão mais profunda justamente para provar que não existe abismo tão fundo que o amor dele não possa alcançar. A sua prisão de culpa não é mais forte do que aquele que libertou os patriarcas. Eu não sei qual é o Hades que você está enfrentando hoje. Talvez seja a prisão da depressão, que sussurra mentiras de que você está sozinho e sem esperança. Talvez seja a masmorra da dívida, que te sufoca e te faz pensar em desistir. Talvez seja o cativeiro de um relacionamento tóxico ou a dor de um luto que parece não ter fim. Ouça a verdade do Evangelho. O rei que desceu ao inferno por amor a você não o abandonará no seu. A vitória dele é a sua herança. O poder da sua ressurreição não é apenas uma promessa para o futuro. É uma força para o seu presente. Ele não veio apenas para te dar a vida eterna no céu. Ele veio para te dar vida abundante aqui e agora. Diante de tudo isso, a escolha é sua. A vitória foi conquistada, o preço foi pago, a porta da prisão foi arrebentada, mas você precisa dar o passo para fora da cela. Se você sente que sua alma está nesse cativeiro, se você se sente longe de Deus, se o peso do mundo está sobre os seus ombros e você nunca entregou verdadeiramente sua vida ao Rei que venceu a morte por você, eu quero te fazer o convite mais importante da sua vida. A porta da sua liberdade
está aberta. Jesus está te chamando pelo nome agora. Se você aceita este convite, se você quer entregar o controle da sua vida a Ele e receber o poder da sua vitória, eu peço que você tome um passo de fé. Não apenas aqui no YouTube, mas aí, no altar do seu coração. E cele essa decisão aqui nos comentários, escrevendo esta frase com toda a sua força, para que céus e terra sejam testemunhas. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E para você, que já é um soldado deste exército vitorioso, que já conhece o poder do nosso Rei, fortaleça esta mensagem. Declare a sua fé para que outros sejam encorajados. Comente com um sonoro e poderoso Amém. Que a paz do Rei, que venceu a morte e detém as chaves da eternidade, inunde o seu coração, a sua mente e a sua casa, hoje e para todo o sempre. Fique com Deus.